Qual testemunho uma igreja está dando ao abrir seus locais de culto enquanto pessoas morrem? Pergunta incorreta. A pergunta correta é esta: qual testemunho uma igreja está dando ao deixar de cultuar enquanto as pessoas mais precisam de uma palavra de consolo e de fé? O testemunho das igrejas que fecham é: a igreja não é essencial. Cristãos, um povo que descende de homens acostumados a enfrentar riscos muito maiores, estão dizendo: eu posso correr risco ao pegar um ônibus lotado para trabalhar, posso correr risco no mercado para ter o que comer, mas não estou disposto a correr risco para adorar ao meu Deus. O testemunho das igrejas que não estão cultuando é falta de cidadania. Vivemos um Estado de direito, o que significa dizer que todos devem se submeter às leis. E de acordo com as leis de nosso país, como expresso no artigo 5º de nossa Constituição, o local de culto é inviolável, o direito de trabalhar também. Mas vivemos um caso de exceção, dizem alguns. Ok, a Constituição tem algo a dizer nestes casos e declara que cabe apenas ao presidente, com a aprovação do Congresso, poder decretar estado de sítio e, assim, cercear alguns de nossos direitos, como, por exemplo, proibir o direito de ir e vir e de reuniões. E aqui, alguns intérpretes da lei entendem a proibição de reuniões como se referindo a reuniões de sindicato, ou seja, nem em estado de sítio poderia ser proibido o culto. Além disso, eu também não lembro em nossa Constituição de algo sobre proibição de trabalhar em época alguma. Quando alguém desrespeita a lei e lidera o país com base na sua vontade, vivemos uma espécie de ditadura. Mas é em nome da saúde, retrucam alguns. Todos os ditadores retiraram as liberdades de seu povo em nome do bem. Igualdade, justiça social e prosperidade eram as pautas dos ditadores, que se consideravam iluminados, que não precisavam se submeter a ninguém. Sempre que alguém achar que a nossa vida está em risco, ele pode fazer o que lhe dá na telha? Para onde iremos assim? Este STF, que desrespeitando a Constituição, permitiu que governadores decretassem estado de sítio, são os mesmos que, contrariando a Constituição, legislaram a favor do aborto. Ou seja, se calar diante dos desmandos deste STF é ser conivente com a opressão. O testemunho que as igrejas que fecham estão dando é de serem mercenárias. Quem abre está preocupado com dinheiro, retrucam alguns, que vestem a roupa da piedade para esconder o seu medo. Ora, isso não faz sentido algum. Eu não sei se você sabe, mas inventaram uma coisa chamada banco, Pix. As pessoas contribuem. E para grande parte das igrejas, fechar não faz diferença nenhuma. Muitas possuem recursos o suficiente para aguentar uma eventual recessão econômica. Abrir, que é correr risco de receber multa violenta e, quem sabe, até ser preso. Ou seja, quem fecha é que está preocupado com dinheiro, com multa. Esse foi o motivo pelo qual, ao decidir continuar aberto, eu fiquei dias com dor de barriga de tanto medo. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que você tem medo de fazer. E Jesus disse que mercenário é aquele que vê vir o lobo e foge. O testemunho de igrejas que fecham é: elas estão fazendo politicagem. Sabe o que é o mais engraçado? É ver alguns pastores dizendo que quem abre está fazendo politicagem, enquanto eles, acostumados a levar políticos aos seus púlpitos em troca de favores, dizem que não estão. Se quem abre o faz por apoiar o Bolsonaro, então quem fecha o faz porque apoia o Dória? Politicagem fazem vocês que querem agradar uma parte da opinião pública, principalmente da grande mídia, formada por homens que odeiam a Deus e acham abominável abrir igreja nestes dias, porque para eles a igreja não deveria estar aberta em época alguma. O testemunho de quem fecha é de falta de empatia por todos os trabalhadores que estão passando fome. Eu acredito que é mandamento fazer culto. Pode ser em casa, pode ser de maneira oculta, mas tem que ter culto. Culto online não existe. Se você está fazendo culto presencial, você é um herói. Parabéns. Mas eu optei por me posicionar publicamente para me identificar com todos os trabalhadores de bem que estão passando necessidade e esperando que alguém faça alguma coisa. Pois, se o medo é contagioso, a coragem também é. Assim, abri os locais de culto e incentivei os membros de nossa igreja a abrirem também os seus comércios. E olha que coisa legal. Um irmão de nossa igreja tem uma banca de pastel na feira de nossa cidade. E elas estavam proibidas de abrir. Um negócio sem pé sem cabeça, pois na feira próximo à minha casa, há uma banca de pastel que fica ao lado de uma banca de peixe. E lá estou eu na feira, vendo a banca de peixe lotada e a banca de pastel
proibida de abrir. Aí eu aprendi mais uma coisa sobre o Covid. Ele não é fitness. Afinal, não gosta de peixe. Mas se vir uma fritura, ele corre para lá. Mas tá bom, esse irmão decidiu abrir e o que aconteceu? Outros pasteleiros também criaram coragem e mais, o pessoal da feira que vendia coisas usadas também abriram. Ah, mas esses serviços não são essenciais. Não é para você, mas para o pasteleiro que precisa trazer o pão para casa, é. E aí, igreja, que testemunho vocês estão dando a esses trabalhadores? O testemunho de igrejas que não cultuam é de covardia. A taxa de letalidade do vírus, como declara John Ioannidis, um dos 10 cientistas mais citados no mundo, é de 0,23 na população em geral e de 0,05 na população abaixo dos 70 anos. 800 mil crianças morrem de pneumonia por ano, é muito mais. Que ímpios estejam apavorados com medo da morte, normal. Mas nós cristãos, que tem a promessa, ainda que morra, viverá, que vê na morte o passaporte para estar com Cristo, nós com medo? Muitas pessoas se converteram ao verem a coragem dos cristãos quando eles eram mortos por leões no Coliseu Romano, a ponto de Tertuliano afirmar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O mundo não precisa ver em nós semelhança, identificação no medo. Eles precisam ver convicção, certeza da verdade.